Segundo um levantamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, o número de ações contra planos de saúde mais que dobrou em 4 anos. A maioria das reclamações é do serviço de home care. As reclamações contra os serviços prestados pelos planos de saúde aumentaram, mas o número de decisões favoráveis aos pacientes também aumentou. Passou de 138 para 299. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a maior parte das ações está relacionada aos pedidos de home care, que é o procedimento de cuidar do paciente em casa com a mesma assistência e recursos utilizados no hospital. O home care não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios, ofertados pelas operadoras de saúde, mas só é praticado se estiver no contrato entre a empresa e o cliente. As decisões de primeira instância contra os serviços dos planos de saúde passaram de 42 em 2012 para 565 no ano passado. Em todas as ações, os juízes têm se baseado no Código de Defesa do Consumidor para argumentar que, ao negar assistência, o plano de saúde descumpre o principal objetivo do contrato, que é a de manutenção da saúde do paciente. Acompanhe outras notícias regionais no Plantão da Redação. Volkswagen coloca mais de 3 mil funcionários em férias coletivas. A produção de veículos está prevista para 2 de maio. E túmulos do cemitério municipal de Pindamonhangaba são alvos de criminosos. As placas de identificação que estão entre os objetos mais furtados. As pessoas que visitam o local frequentemente percebem a ação criminosa e se indignam com a falta de fiscalização. A polícia informou que não tem conhecimento dos casos e reforçou para que as pessoas registrem essas ocorrências. Saiba como fica o tempo em algumas cidades da região. Taubaté, mínima 16, máxima 27 graus. Campos do Jordão, mínima 8, máxima 21. Jacareí, mínima 15, máxima 26. Aparecida, mínima 17, máxima 28 graus. Fique agora com a segunda parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos recebendo o Coronel Brion. Ele é comandante do 2º BEC, o Batalhão de Engenharia de Combate, e da Guarnição Federal em Pindamonhangaba. E estamos conversando hoje sobre a data que foi estimada para a fundação do Exército Brasileiro na Batalha de Guararapes, que é de 19 de abril de 1648. Isso porque ali se uniram os bravos de várias etnias, digamos assim. E dedicamos mais a esse tema no primeiro bloco, mas agora estamos falando também sobre o papel do Brasil na pacificação, na harmonização de conflitos, a Segunda Guerra Mundial, o improviso que fez o homem que saiu do campo ser improvisado em combatente da noite para o dia, e a vitória dos brasileiros rendendo quase que uma unidade inteira de alemães lá na Itália. Realmente um feito extraordinário de quem não se esperava nada. Era o exército caboclo do Brasil. Os Estados Unidos nem queriam o Brasil na guerra, queriam as nossas posições, né? E no final deu no que deu. Mas eu queria aproveitar, o senhor esteve no Haiti. Isso. E está para terminar a missão brasileira no Haiti. É uma missão penosa, né? Porque me parece que lá tem mais de 40 etnias que se conflitam, né? Um negócio complicado para harmonizar, e o Brasil saiu muito bem nisso. Exatamente. Voltando um pouco no tempo, né? Voltando a 2004, quando eclodiu a Guerra Civil lá no Haiti, e eu me lembro muito bem de uma reportagem que saiu na imprensa, o atoleiro em que o Brasil está se metendo, que fazia referência justamente à Guerra Civil no Haiti, em que todas essas etnias pegaram em armas, o exército de lá foi dissolvido, e as armas caíram na mão da população e eles começaram a se matar. E se comentava o risco que tinha para o país, principalmente para o exército brasileiro, entrar nesse chamado atoleiro, que era o Haiti. Hoje, né, passados aí já 13 anos de missão de paz, né, que faz agora no mês de maio, que nós mandamos o primeiro contingente, nós entregamos, devolvemos para as Nações Unidas e para a América, para o continente americano, um país pacificado, um país estabilizado,
com eleições presidenciais acontecendo, resultado de eleição aceito, coisa rara lá, e as instituições, dentro das características e das idiosincrasias do país, do Haiti, funcionando, né? E isso daí motivou as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, a encerrar a participação do componente militar lá naquela missão. A partir de quando, coronel? Já tem data? A previsão é para outubro deste ano. Então, outubro deste ano encerram completamente todas as operações militares lá no Haiti. Ainda tem muita gente aqui do Vale do Paraíba e de Pinda, particularmente, lá no Haiti? Correto. Nós temos agora o 26º contingente, que começa a embarcar no mês de maio para o Haiti. Esse 26º contingente é composto por tropas aqui do Vale do Paraíba. A base de formação dessa tropa foi a 12ª Brigada de Infantaria Leve, lá de Caçapava. E nós temos vários militares aqui de Pindamonhangaba, principalmente no pelotão de engenharia do Batalhão de Infantaria de Força de Paz. Uhum. E essa turma toda volta em outubro? Não. Em outubro vão cessar as operações e eles devem permanecer numa operação de desmobilização, ou seja, numa operação eminentemente logística, trabalhando lá. A previsão é até dezembro, quando nós conseguiremos, né, a previsão, desmobilizar toda a quantidade de meios que nós temos lá hoje. Nós temos muito a comemorar no dia 19 de abril. As coisas maravilhosas que o Exército Brasileiro realiza, inclusive internamente, né? Eu morei em Corumbá durante muito tempo, atuei muito junto com o general Freitas, quando ele era comandante da Brigada Mista de Fronteira, Ricardo Franco. Depois, no Rio de Janeiro, também ajudei lá com ele na diretoria do Exército. E a gente observa também a interiorização, né, a capilaridade com que o Exército chega para acolher comunidades, inclusive lá os índios, né, levam a medicina, levam a dentista, né, tudo isso. E agora aqui, por exemplo, nós tivemos a atuação do Exército no combate à dengue. Está lá o Exército Brasileiro presente em todas as situações. Isso é uma característica muito marcante do nosso Exército. Então, o nosso slogan para esse ano, na campanha do Dia do Exército, é preparados para o futuro, mas a gente não pode esquecer que esse Exército que a gente vê hoje, que é colocado aí pelas publicações e pelos meios especializados internacionais entre as 15 maiores forças militares terrestres do mundo, esse Exército também ele atua, como o senhor bem disse, capilarizado por todo o território nacional, principalmente nas regiões de fronteira e na Amazônia, onde o Estado brasileiro não chega com seus meios de saúde e educação, principalmente. Está lá o pelotão de fronteira do Exército, um tenente, né, muitas vezes com a sua família, e os sargentos nossos aí também com suas famílias, atuando, fazendo o tripé, né, que é vida, combate e trabalho, lá nesses pelotões de fronteira, e atuando como professores. As esposas dos sargentos e do tenente atuam como professoras para aquelas comunidades indígenas ali, ensinando o português para aquela comunidade que, se não tivesse o Exército lá, somente estaria falando o seu dialeto indígena. Há comunidades nossas isoladas na fronteira com a Colômbia que só foram descobrir que eram parte do Brasil depois que o pelotão de fronteira do Exército ocupou lá a região. E aí foi feita, a demarcação já estava feita, mas eles descobriram que era Brasil e passaram a aprender o português. Então, às vezes nós aqui, por estarmos convivendo no Sudeste, que é uma região muito desenvolvida do país, né, a mais desenvolvida, muitas vezes não ficamos sabendo do que acontece, do que o Exército faz nas regiões de fronteira. Hoje nós temos mais da metade do nosso efetivo desdobrado nas regiões de fronteira, né? E o que fica nos grandes centros, nas regiões mais desenvolvidas, são justamente aquelas frações de tropa ou aquelas grandes unidades especializadas que demandam da tecnologia, né? Então, essa tecnologia que está presente hoje no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, ela é mais próxima dessa tropa, que hoje em dia você não combate sem a tecnologia.
Então, precisamos ter essas tropas ali e também, né, essas tropas atuam, né, dentro da mão amiga, fazendo essas campanhas em prol aí da sociedade, como o combate à dengue, que foi muito bem sucedido no ano passado, e outras campanhas mais aí, toda vez que a sociedade precisa, o Exército está pronto para ajudar. Mão amiga, braço forte e o suor poupa o sangue. Esse Obrigado, é o nosso lema. Coronel. Obrigado, senhor. Nesta edição, você viu que trabalhadores encontram divergências no saque do segundo lote do FGTS inativo. A PAI de Taubaté atende 300 pessoas da região. O Hospital Municipal de São José dos Campos faz mutirão de exames auditivos. Os impactos que a taxa rosa pode causar no seu bolso. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos, às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo o olho verá.